Então, eu convido a doutora Daíra a fazer a sua palestra e, desde já, eu lhe agradeço imensamente por essa oportunidade. Obrigado, filhinha. Boa noite, irmãos. Eu, com a permissão do Divino Mestre Jesus e com a proteção dos mentores espirituais desta casa e com a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, eu quero falar hoje com vocês como um assunto que está bem de acordo com o mês em que nós estamos. Setembro Amarelo é o momento em que nós mais refletimos sobre essa enfermidade, que é uma das mais importantes que a gente encontra dentro da medicina hoje. Bom, é um assunto muito vasto. Certamente eu já falei aqui nessa casa sobre esse tema, e aqui eu vou frisar de novo alguns aspectos sobre a questão da depressão. Dizer que a depressão é uma doença da alma é uma redundância, porque no fundo todas as doenças são da alma. É lá que a coisa começa. Depois é que ela se manifesta a nível de corpo físico. Tá? Mas essa aqui tem uma conotação espiritual muito importante. Então a gente considera assim, que a depressão é uma doença que se caracteriza por humor deprimido. Então você fica bola murcha, desanimado, melancólico, triste, tá? É uma tristeza grave e uma diminuição do prazer. A diminuição do prazer é uma das principais queixas que quem convive com aquele que está entrando em depressão observa. Ele sentia prazer em determinadas coisas e agora não sente mais. Ele gostava de assistir futebol todos os fins de semana e agora não vou. Não estou com vontade, vou ficar aqui assistindo outra coisa na televisão. Então alguma coisa está errada, porque aquilo lhe dava prazer antes, tá? E esse aqui é um protótipo da pessoa deprimida, tá? Não é à toa que esse artista se suicidou, né, em função da sua depressão. E esta é a complicação mais temida, e o que a gente mais se preocupa no paciente deprimido é a possibilidade dele um dia acabar com a vida, né, como esse artista, o Van Gogh, tá? Então ele é assim, repare, uma pessoa deprimida, bola murcha, tá? Os principais sintomas de depressão. Aqui eu enumerei alguns. Vocês podem dizer, mas isso aí eu tenho, aquilo eu também tenho. Mas não é bem assim. Não basta ter alguns, é preciso que eles sejam bem característicos. Por exemplo, tristeza durante a maior parte do dia, todos os dias, né? Então, de vez em quando, a gente amanhece triste por alguma situação, porque o meu time perdeu por alguma coisa. Mas no outro dia eu já estou alegre de novo, entende? Ó. Perder ou ganhar peso. Aqui é muito interessante. Às vezes você vai entrando em depressão e ele começa a emagrecer e outros começam a engordar. Então, na experiência que a gente tem de consultório, as mulheres têm uma tendência a engordar quando estão psicologicamente perturbadas e os homens têm uma tendência a emagrecer. Tá? Então, você tinha um peso padrão e agora começou a mudar, né? Ou para mais ou para menos. Dormir demais ou de menos e acordar muito cedo. Ele era uma pessoa que acordava bem, normalmente, agora está dormindo demais, dormiu demais, ou então ele perde o sono. Então as duas coisas podem acontecer. Sentir-se cansado e fraco o tempo todo. É o desânimo, aquilo que eu falei para vocês, né? A falta de ânimo, de vontade de fazer as coisas. Sentir-se um inútil, culpado e sem esperança. Essa é outra característica importante. Às vezes ele se sente culpado por alguma coisa e nem sabe bem porquê. Né? Então, lembro aqueles que convivem, né, com pessoas deprimidas, quando isso aqui vai aumentando, há um risco maior dele causar um problema. Sentir-se irritado o tempo todo, a irritabilidade faz parte também da depressão. Dificuldade de concentração, de decisões e de lembrar-se das coisas. Não é esquecer de vez em quando algumas coisas, como todos nós esquecemos. Na minha idade ele esquece um pouco mais, né? Mas ele está perdendo muito rápido a capacidade de lembrar. E pensamentos frequentes de morte de outras pessoas, né? Morte, né? Como pensando assim, genericamente na morte e principalmente a morte dele mesmo. Então, às vezes ele fala e pensa, eu sou um inútil, né? Eu não consigo para nada, eu não tenho mais coragem para nada, eu vou me matar. Bom, antigamente se dizia assim, aquele que diz que vai se matar, não se mata.
Não é verdade. Geralmente o suicida, antes dele se matar, ele dá sinais de que a coisa vai ir para esse lado. Então, fiquem atentos, isso é um sinal importante. Se ele começa a falar em suicídio, se alertem, né? Busque ajuda, porque certamente ele pode um dia tentar, né, acabar com a própria vida. Na época do Hipócrates, o pai da nossa medicina, e isso foi lá pelos 400 antes de Cristo, portanto 2.500 anos atrás, não existia o termo depressão. Falava-se em melancolia. Era esse o termo. Melancolia vem de duas palavras gregas. O melanos quer dizer negro e coli é bile, bile negra. São aqueles estados assim, o bilioso, o colérico e tal, né, que eram os estados de espírito que falavam naquela época. Então, se falava só sobre melancolia. Tá? E, então, o que seria esse estado de desgosto, de tristeza, de pessimismo? Não havia, assim, um diagnóstico preciso do que era isso, nem se considerava bem exatamente uma doença. Tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 15, o Kardec define a melancolia como uma saudade inata do espírito encarnado da sua vida no mundo espiritual, como se o corpo fosse uma gaiola que o prende ao orbe terrestre. Isso é o que o Kardec escreveu no Livro dos Espíritos. Está mais ou menos correto com o que a gente pensa hoje, né? Na verdade, nós todos estamos engaiolados, estamos presos, enjaulados dentro desse corpo físico. Perdemos a liberdade que o espírito tinha no mundo espiritual, né? E esse peso que nós carregamos, né, é um instrumento que nós usamos para nos manifestar aqui nesse mundo físico. Tá? Então seria, segundo Kardec, a razão da melancolia e da tristeza. Tá? No século XIX, esse médico Esquirol cria o termo depressão. Então aqui começa o nome depressão como uma doença catalogada em medicina com um CID próprio. Tá? É considerado o mal do século, né? E o Roosevelt Casarola, da Unicamp, diz que a depressão ocupa o segundo lugar entre as doenças que mais despesa dão e que são mais incapacitantes e fatais. Segundo lugar, ela só perde nesses itens onerosas, quer dizer, dispendiosas, incapacitantes e fatais para os acidentes automobilísticos. Né, que são também extremamente onerosos, despesas muito grandes para o sistema de saúde e levam à incapacidade. Quer dizer, isso aqui está cada vez mais preocupando a medicina. Tá? Segundo a OMS, 400 milhões de deprimidos catalogados no mundo. Certamente é muito mais, deve ser mais de 500 milhões de pessoas deprimidas num universo de que nós temos 5, 6 bilhões de pessoas. Tá? 12 milhões nos Estados Unidos, 13 milhões no Brasil. Para um país tropical, né, ensolarado, incendiado como esse, né, temos uma percentagem, uma quantidade de deprimidos maior do que nos Estados Unidos. Então seria mais ou menos 11%, 11,3% da população brasileira tem depressão. É um número expressivo. Né? Dessa quantidade aqui, ó, as mulheres contribui com 14,7% e a masculina com 7,4%. Elas se deprimem mais. Possivelmente o homem tem outras atividades, outros interesses, outra maneira de encarar a vida, tem outras coisas que a gente faz, é futebol, é pescaria, é corrida, sei lá o quê, né? E conversa no boteco, e aí a gente sai fora do buraco. E as mulheres mais caseiras, mais centradas, mais compromissadas com a família, com os filhos e tal, elas acabam murchando mais facilmente que nós. Tá? A idade predomina dos 20 aos 50 anos. Era assim antigamente. E a maioria ainda é assim. Hoje se sabe que está aumentando a quantidade de crianças deprimidas e também idosos deprimidos, até porque nós estamos durando cada vez mais. Há uns tempos atrás, uma velhinha de 50 anos era um caco, né? Hoje não, elas estão assim com 80, 90 anos inteiras, tá? Caminhando na praia e tal, quer dizer, mudou muito. E a idade
acaba nos tornando um pouco isolados, né? Vamos perdendo os amigos, vamos perdendo os familiares, vamos perdendo os pets, e aí a gente acaba se deprimindo depois de velhos. Então hoje há um grupo que seria a depressão no idoso, que é uma coisa muito, muito importante. Tá? Mais ou menos, então, como eu falei para vocês, no grupo dos deprimidos tem 2 mulheres para um homem. Tá? Geralmente os deprimidos são solitários. Solitários porque ficaram solitários, porque perderam o parceiro, perderam o esposo, perderam a companheira, perderam os filhos, perderam os amigos, né? Então eles são sós. Ou então sempre foram solitários, né? Por natureza foram pessoas isoladas, que não se juntavam muito, que não tinham amizades, que não participavam de grupos, e esses são os maiores candidatos a fazerem depressão. Por isso a gente valoriza muito os amigos, a parceria, de vez em quando se juntar, fazer festa e tal, comemorar junto. Essa confraternização nos tira do isolamento, que é um fator agravante da depressão. 15% dos deprimidos cometem suicídio. É um número excessivamente alto, tá? Provavelmente 50% dos suicidas estavam deprimidos, alguns inclusive em tratamento. Então, por isso que a gente considera a importância do cuidado no deprimido para evitar que ele entre nesse buraco, né, que é o extermínio da própria vida. O risco de suicídio é 20 vezes maior nos deprimidos do que na população geral, que não está deprimida. E por que eu falo tanto nisso, a questão do suicídio? Porque é a complicação mais grave, mais temida, mais importante do deprimido, a questão do autoextermínio. Para vocês terem uma ideia, o suicídio no Brasil, 10 para cada 100 mil habitantes. Nos países bálticos, 30 para cada 100 mil habitantes. Os países bálticos são os países frios, ou seja, a gente já tem uma ideia de que o clima, a natureza, a falta de sol, né, o resfriamento favorece a depressão e o afundamento, e consequentemente o extermínio, o autoextermínio. Tá? O Rio Grande do Sul, a percentagem é mais ou menos de 11,3 para cada 100 mil habitantes. O número de suicidas aqui é um número astronômico, né? Olha aqui, mais, né, do que na população geral. É que o Brasil, digo, o Rio Grande do Sul, me parece que pelo seu clima mais frio, mais chuvoso, mais sombrio, nos aproxima do clima europeu. Então aí o clima entra no jogo. E eu acho que tem um outro fator que eu também acredito que tem importância, que a maioria de nós aqui somos espíritos europeus. Viemos da Itália, viemos da Alemanha, viemos da França, viemos da Espanha, viemos de Portugal, entende? Então nós trazemos na nossa alma, né, o mesmo padrão mental, espiritual, psicológico do europeu, mais aqui no sul, da Santa Catarina, do que mais lá para cima. Verão Soares, houve um tempo em que o número era 40 suicídios para cada 100 mil habitantes. 4 vezes mais que a percentagem normal. Né? A causa disso era provavelmente um veneno chamado tamaron, que se usava na cultura do fumo e que foi proibido em função dessa complicação. Então as pessoas que já tinham uma tendência depressiva afundavam mais rapidamente com os efeitos químicos dessa droga. Hoje não foi proibido o uso e Verão Soares entrou na quantidade padrão do resto do Brasil. Tá? No Brasil ocorre está tudo meio borrado minhas coisas, um suicídio a cada 45 minutos. Então, até o fim dessa palestra, um brasileiro terá se suicidado. É bastante, tá? No mundo, 3 mil por dia, um a cada 45 segundos. Enquanto eu disse essas palavras, um se matou em algum lugar, tá? Então, é o número astronômico. Olha aqui, 3 mil por dia, isso aqui dá mais ou menos 3 Santa Maria por ano.
tá? Ou um pouco mais, de pessoas que se matam no mundo. Vê como o problema é muito importante, muito mais importante do que outras coisas que a gente valoriza tanto, né? Esse aqui. Ó. E existe ainda o chamado suicídio indireto ou inconsciente. Diferente daquele, o cara se dá um tiro, se atira numa ponte, se enforca, toma veneno, toma remédio, sei lá. Aquele é o suicídio direto. Mas tem aquele que se matam devagarinho, e vão se matando devagarinho. E eles são esses aqui, ó. O fumo mata 8 milhões por ano. É bastante, tá? O álcool, 3 milhões por ano, eu estou falando no mundo. O sedentarismo, quer dizer, ficar sentado na frente da televisão, não querer fazer nada e tal, se aposentou, se atirou, 5 milhões por ano por culpa de uma vida sedentária. A má alimentação, 11 milhões por ano. E as drogas, 500 mil por ano. Tá? Então, reparem, a quantidade de suicídios indiretos é muito maior do que de suicídio direto. Então, e esse aqui é perfeitamente evitável, é só uma questão de consciência. Não usar droga, não usar o fumo, parar com o álcool, manter a atividade física, uma alimentação mais correta. Né? Então eu evitaria isso. Eu falo nisso numa casa espírita, porque quando o André Luiz, no tempo que não era André Luiz, que era provavelmente Carlos Chagas, um médico brasileiro, desencarnou e foi parar lá no mundo espiritual, foi direto para o umbral. Né? E ali ele ficou um tempão. Depois, né, pela intercessão das pessoas que gostavam dele, tiraram ele de lá um tempo depois, e ele foi para um hospital astral lá para ser tratado como suicida. Eu disse, não, mas eu não me matei. Ele, não, claro que não, matou, olha aqui, ó. Ele foi um suicida indireto, ele bebia, ele fumava, tinha promiscuidade, era um avião, tá? Então, ele se matou indiretamente. Então ele foi tratado como um suicida, porque ele não valorizou o corpo que tinha como instrumento que ele usava na sua missão de médico, né, que ele era. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, né, Kardec fala sobre a questão da depressão e do suicídio. E a resposta é assim, ó, o desgosto pela vida nasce da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Isso aqui é muito interessante, ó. O cara não faz nada, né? Então o ócio diz que é a oficina do diabo, né? Então tudo cresce que não presta ali. O cara tendo atividade física, um trabalho, alguma atividade, se não por ele, mas pelos outros, ele se mantém de mente e de corpo ocupado e não pensa nos seus problemas, tá? A falta de fé também, não entender o sentido da nossa existência, não poder responder com certeza aquelas 3 perguntas mais importantes que a gente se faz. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos quando sairmos daqui? Acredito que todos vocês têm absoluta consciência e ciência da resposta dessas perguntas. Somos seres espirituais imortais. Estamos agora aqui ocupando temporariamente esse corpo material como um instrumento de manifestação no mundo físico e como uma forma da gente aprender e evoluir do seu ponto de vista tecnológico, científico e espiritual. E quando este corpo morrer, nós nos libertamos e voltamos para o mundo espiritual. Ora, ter consciência disto é um fator importante na prevenção da depressão e do próprio suicídio, porque então eu vou entender que não adianta eu acabar com a vida, eu não vou morrer, porque eu não sou um corpo, eu sou um espírito, e o espírito, por ser de origem divina, ele é imortal. Tá? E a sociedade também. Então, muitas sociedades onde tem tudo, com facilidade, né? Então o que quiser tem ali, tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem comida, tem fartura, tem tudo, é tudo de mão beijada, facilitado. Então essa saciedade demais torna a pessoa assim, não tem mais prazer em nada, porque ele tem tudo. E aí isso facilita também a depressão e o suicídio. Por exemplo, Suécia, Noruega,
Finlândia. Exatamente nesta ordem, sociedades de alto padrão, onde as pessoas não passam dificuldades, não tem problema de desemprego, não tem problemas de saúde pública, de saneamento, né? Nesta ordem, a incidência de depressão e suicídio. Suécia, em primeiro lugar, Noruega, segunda, Finlândia. Possivelmente está relacionado com isso, tem tudo, não precisa lutar por nada, não precisa nem esforçar. E aí essa sociedade, principalmente dos jovens, não tem mais o que fazer e tal, assim, se atiram nas cordas, tá? O Brasil ocupa a 71ª posição em relação a essa qualidade de vida. Por isso aqui a gente se mata menos do que na Suécia. Alguns acham que o suicídio é um ato corajoso, quer dizer, mas tem que ter coragem para você matar. Né? Outros acham que é um ato de covardia. Não teve coragem de enfrentar o problema, as situações, os conflitos, né, a que ele está sujeito. Na verdade, o suicídio não é nenhuma coisa nem outra. Ele é um ato penoso, né, para a pessoa que se mata. Porque então nós entendemos que aquele indivíduo que se mata, né, o suicida, ele certamente vai se arrepender pelo ato que ele cometeu. Porque então ele vai entender que, na verdade, os problemas continuaram, porque os problemas não estão no corpo, estão na mente dele, e esta não se apaga com a morte do corpo. Ele arrasta a problemática para o outro lado. Ó, na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quais, com relação ao espírito, as consequências do suicídio? A resposta direta, objetiva, assim, ó: diversas, não há apenas determinadas, há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Ele tentou escapar pela porta larga do suicídio e deu no que deu. Chega do outro lado e vê que não era nada disso, que não valeu a pena, que ele cometeu um erro. Todos se arrependem, né, quando fazem o suicídio. Tá? Alguns dizem assim: expiam a falta imediatamente, e outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E isto é a grande verdade. Ele rodou na prova, então ele vai voltar para repetir aquele ano que ele rodou. E agora tem umas dificuldades, umas perguntas a mais. Então ele vai ter mais dificuldade ainda, vai ser submetido a uma prensa maior ainda. E é por isso, digo para vocês, que a maioria dos suicidas são recidivantes. Já se mataram várias vezes e volta com o firme compromisso de que nessa vez eu supero, pelo amor de Deus, me deixa voltar e eu vou conseguir superar. Aí ele vem, claro que não lembra a situação anterior, é submetido à pressão do mundo um pouco maior do que da outra vez, e se ele não tiver apoio, né, ou interesse, ou estudo, ou fé, ele acaba sucumbindo. Então, na prática, se vê que muitos suicidas se mataram várias vezes, né, até que lá um dia eles conseguem superar aquela tendência, e aí eles passam aquela prova e desaparece o problema. Tá? E aqui é uma coisa interessante: o sofrimento enfrentado no mundo espiritual por aquele que se mata não é igual para todo mundo. Vai todo mundo para o poço negro. Não, depende, cada caso é um caso. Né? Isso aqui é uma coisa muito bem interessante, bem estudada. Né? E aqui eu lembro, esse livro aqui, ó, Memórias de um Suicida, escrito pela Ivone Pereira, que é a médium, ditada pelo Camilo Cândido Botelho, que na verdade é o Camilo Castelo Branco, que é um escritor português. Tá? Ele se matou. E aí teve a permissão de, através da médium Ivone Pereira, ditar a sua história. Tá? Esse livro foi escrito entre 1926 e 1942. Faz tempo. Ele foi editado em 1956, tá? Alguns vocês nem tinham nascido ainda. Em 56 o livro saiu. E foi um livro assim revolucionário,
porque o Camilo Castelo Branco, que era o escritor português, descreve o grande sofrimento que ele enfrentou quando chegou no mundo espiritual. Ele foi parar naquilo que ele chamava de Vale dos Suicidas. Um ambiente sombrio, cavernoso, cheio de entidades horrorosas. Então ele descreve com detalhes todo esse sofrimento, né, apavorante. Né? É assim que ele coloca ali, né, a descrição do Camilo através da psicografia da Ivone. Então alguns até criticam que é um exagero que ele coloca ali. Mas você tem que levar em consideração, né, a época que foi escrito, 1956, um pouco antes, não havia tanto cuidado com essas questões assim de politicamente correto, não ofender, não forçar demais, dava do jeito que achava, né? Então, possivelmente o próprio Camilo, para forçar as pessoas a pensarem melhor e não suicidar, ele pintava o quadro um pouco mais preto. E a Ivone, possivelmente através de um pouco de animismo, também pintava o quadro mais preto ainda. Então saiu aquele Vale do Suicida cheio de coisas horrorosas, que alguns até criticam que foi um exagero. Bom, acredito que alguns suicidas vão parar num ambiente assim, como este criado pela mente do Camilo Castelo Branco. Foi exatamente isso que ele encontrou. E tinha outros lá, parceiros dele, também no mesmo buraco. Tá? E foi a partir desse livro aqui, do estudo do livro da Ivone, que se criou em 1962 o Centro de Valorização da Vida, né, pelo Flávio, pelo Jacques Oxane e pelo Valentino. A partir daquilo que foi explicado pelo Camilo, do sofrimento enfrentado pelo suicida. Tá? Bom, lembrar a vocês que a gente pode interromper a existência, nunca a vida. Por quê? Porque nós entendemos que a vida é um atributo da alma, não do corpo. Tá? Vocês podem até matar o corpo, mas a alma é que leva a vida. O princípio, né, inteligente é a vida. Tá? Então nós nunca estaremos fora da vida. O que nasce e morre são as formas de vida, quer dizer, o corpo. Tá? A morte do corpo não extingue o sofrimento que se quer aliviar pelo suicídio, porque vai na mente do indivíduo. O sofrimento que leva o indivíduo a se matar é um sofrimento moral. É culpa, é medos, é preocupações que estão na mente, não estão no corpo. Tá? Então o que ele queria aliviar não alivia nada. E lembrar ainda a dificuldade e demora no processo de desencarnação. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Morrer é uma coisa e desencarnar é outra. A morte é um conceito biológico em que há uma parada do coração, uma morte cerebral. Então o corpo está morto. Tá? E depois que o corpo morre, começa o processo de liberação, né, do espírito, libertando aquele corpo, que é desencarnar. O corpo já está morto. Isso acontece na maioria das pessoas ao longo de 6 horas, 10 horas, 24 horas no máximo. A maioria dos que estão ali velando ainda estão ali por perto, não conseguiram desgrudar bem ainda. Depende, varia de pessoa para pessoa. Os mais esclarecidos e os mais bem acompanhados, do outro lado, facilmente se desprendem. Mas aqueles que morrem na plenitude da sua energia vital, estava em plena saúde, se deu um tiro, cara. Então ele morreu, o corpo morreu e havia um enorme manancial de energia vital nele. Isso leva tempo para conseguir desgrudar aquele espírito. Alguns ficam meses tentando desgrudar daquele corpo que os bichos estão comendo. Isso é muito bem descrito em alguns livros espíritas. Também é assustador a dificuldade que alguns têm de desencarnar. Por quê? Porque morreram na plenitude da energia vital. E aqui é muito interessante. Então as pessoas dizem assim, mas que legal aquele cara, né? Ia caminhando pela rua e deu um infarto e caiu morto. Coisa boa? Não, coisa boa não. Ele vai ter dificuldade. Ele estava na plenitude da sua energia e caiu morto, foi atropelado. Né? Esse aí vai ter uma certa dificuldade para se desprender.
Agora, aquele que ficou 1 ano acamado, meio comatoso, ele já foi desencarnando aos pouquinhos. Quando finalmente o corpo morreu, ele escapou, né? Já estava quase desencarnado quando o corpo morreu. Então, às vezes, essa morte lenta é melhor. Uma pergunta. Aquele que morre, que faz a opção, não quero velório, eu presenciei isso, não quero velório, quero ser cremada. Estamos 2 horas para ser cremada. Como é que fica? Bom, o caso é o seguinte, ó. Essa sempre foi uma pergunta que você faz. Qual é o problema de cremar ou não cremar, né? Emmanuel recomenda que se espere mais do que o padrão 24 horas, 48 horas, que a maioria de nós conseguiu desencarnar, né? Porque senão pode haver uma perturbação mental, emocional no espírito que está vendo o corpo incendiar. Agora eu te pergunto, o que é mais bonito de ver, o corpo queimar ou os bichos comer? O que é que tu prefere, né? Então, aqueles que sabem que o corpo não representa nada e que o espírito é tudo, tá? E que no momento que nós morremos, que o espírito cai fora, o corpo pode se desmontar do jeito que quiser. Quer tirar pedaço para dar, quer botar fogo, bota, quer os bichos comer, tudo bem, né? Então esses não se preocupam com nada. E tem outra coisa importante, o merecimento da pessoa que morreu. Então, se era uma pessoa, né, eticamente correta, praticante do bem, uma pessoa de fé, tal, espiritualizada, no momento que ele morre, está todo mundo do lado, ele, a mãe dele, o pai dele, a tia, a madrinha, que já morreu há 20 anos, está todo mundo, os mentores, está todo mundo ali ajudando ele a voltar para casa. Do mesmo jeito que quando a gente nasce aqui, está lá o médico, a parteira, o enfermeiro, está todo mundo ajudando ele a entrar aqui. Quando a gente sai daqui, tem um monte de gente ajudando a voltar. A não ser que ele seja muito ruim. Ah, ele vai desencarnar pelo SUS, entendeu? Aí é bucha. Aí é bucha, né? Essa foi uma jovem, 25 anos, fez essa opção. Que eu presenciei e fez. Mas queimou em seguida? Não, né? Botaram em seguida. Geralmente os crematórios não queimam em seguida, espera mais um pouco. Não. Agora, o velório, então, também é outra opção, né? Claro que o velório, quando é bem conduzido, vale a pena. Mas as pessoas não é para ficar ali contando piada e falando sobre política, sobre futebol, não. Tem que estar ali em oração, em meditação, pensando em coisas boas, exatamente para atrair para lá boas entidades, para ajudar o indivíduo a se desprender dali. Tá? E não ficar, como a gente, contando piada nos velórios, né? Também não é uma coisa legal. O suicídio entre adolescentes, que eu ia falar para vocês também, tá, é muito importante, está cada vez mais numeroso. As principais causas, o vazio existencial, eles querem uma felicidade imediata, né, querem tudo nas mãos, a rotina que eles têm não os motiva, eles querem coisas novas, diferentes, por isso alguns se atiram nas drogas, tal, para experimentar, né? E não há uma resiliência, quer dizer, uma capacidade de superação em cima da dificuldade. E aí eles acabam se afundando na depressão e acabam se matando. Não aceito um não, vocês que têm crianças em casa e adolescentes sabem a dificuldade que a gente tem, né, quando diz um não e eles já se arrepiam todo, porque não sei o que, para a idade, porque a minha colega vai, porque eu não posso, e assim fica. Né? O não para eles é um palavrão, né? E isso também é uma coisa muito ruim. Tá? A destruturação familiar, esse eu acho que é um dos fatores mais importantes, né, em que há uma desagregação da família, uma inversão de valores. Aqui, existem ideologias que não querem o desenvolvimento e a permanência da família como pilar da sociedade. Nós entendemos, e a doutrina espírita entende, e todas as religiões nobres entendem, que a família é o cerne de tudo, e que é a partir dela que a sociedade se organiza. Então, uma família bem estruturada, né, correta, é um bom exemplo e um modelo que torna os jovens, né, mais equilibrados. Agentes externos que tentam solapar a base da sociedade, que é a família, como eu falei para vocês. Tá? Despreparo ou falta de compromisso e responsabilidade por parte da família. Lembrando que a educação moral é papel da família.
não da escola. Às vezes a família, vai lá para a escola, e a escola é que se vire, o professor é que se vire, não é para educar, isso não é função do professor, é educação. Né? Isso aí é em casa que a gente aprende. Os valores espirituais também devem ser colocados à disposição das crianças e dos adolescentes. Eu às vezes me preocupo de não encontrar nas casas espíritas jovens, enquanto muitas pessoas de idade. Aqui eu fico feliz que tem gente nova, tem criança aqui, isso é uma coisa muito legal e necessária. Né? Nós velhos já estamos para lá, né, de Bagdá, mas essa gurizada é que preciso entender isso aqui e viver de acordo com esses princípios. As causas da depressão: causas psicológicas, socioculturais, biológicas e espirituais. Vamos comentar por alto alguma delas. Causas biológicas: alteração dos neurotransmissores. É isso que a gente aprende em medicina. Não falamos, não, a causa da depressão é um problema espiritual ligado a obsessores ou problemas de vidas passadas. Não, você fala em medicina, não. É dentro da faculdade, da escola, a alteração nos neurotransmissores. A maioria dos deprimidos tem uma diminuição da quantidade de serotonina e de noradrenalina, que são neurotransmissores cerebrais que permitem que um neurônio se ligue no outro para fazer um bom funcionamento do cérebro como máquina. Então o que você faz? E é o que a gente faz em medicina. Usa medicamentos que aumentam a quantidade de serotonina. Então esses medicamentos antidepressivos que todo mundo conhece, fluoxetina, citalopram, escitalopram, são todos eles, né, baseados nesse princípio, aumentar a quantidade de serotonina. E aí equilibra a coisa, paliativamente. Tá? O centro fica equilibrado. E eu vou mantendo ele assim com aquele antidepressivo. Porque sabe, eu paro com isso, ele vai parando, ele afunda de novo, bota de novo. Entende? Porque se eu tirar e não houver uma correção do problema mais profundo, que é o nível espiritual, mental, ele não vai poder se libertar do antidepressivo. Tá? Alterações do número de receptores nos neurônios. Essa serotonina trabalha em cima de receptores que tem nas células cerebrais. Tá? Então, precisa dois fatores, a quantidade de receptores e a quantidade de serotonina. Se a quantidade de serotonina é baixa, mesmo para o número normal de receptores, não vai funcionar. E se a quantidade de receptores é muito baixa, ó, o número deles pequeno, não adianta botar serotonina que não funciona. Esses casos que são mais graves de tratar. Tá? Então, essas são as duas causas mais importantes das hipóteses biológicas. E todo o tratamento médico se baseia quimicamente nisso aqui. Ritmos biológicos, inverno e verão. Aquilo que eu falei para vocês, é mais fácil a gente se deprimir aqui do que aqui, na praia no Caribe, não é mesmo? Sol, tal, e mar, e água, e as gurias bonitas, quem é que vai se deprimir? Né? Mas aqui, nessa sulibana, nesse sombrio, essa geladeira braba aí, não dá. Então, e é verdade, por isso que nos países bálticos lá, a depressão é maior, e o suicídio é maior. Provavelmente a influência climática, falta de sol. Sol é vida. Né? Sol é energia curadora. Fatores genéticos, isso aqui é muito interessante. Certamente existe alguma influência genética para que o sujeito faça depressão. Foi feita uma experiência assim, ó. Pegaram 2 grupos de irmãos gêmeos. Esse aqui são 2 guriazinhas gêmeas. E esse aqui são 2 guris gêmeos. Gêmeos porque nasceram juntos na mesma gestação, tá? Da barriga. Aqueles ali, vocês que lembram da biologia, são os gêmeos univitelinos. Era um ovo que da primeira clivagem se separou em 2 absolutamente iguais geneticamente, depois se desenvolveram como 2 crianças idênticas, é o gêmeo idêntico, vocês conhecem alguns por aí. E esse aqui, ó, são 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides diferentes que resultaram em 2 crianças
com genética diferente. Vamos imaginar que um puxou mais pela mãe e outro puxou mais pelo pai, entendeu? Então são irmãos gêmeos, nasceram juntos, mas são gêmeos heterozigóticos, bivitelinos. Olha aqui, ó. Gêmeos univitelinos, que é este aqui, ó. Quando um deles, vamos considerar que agora já são adultos, tem depressão, a chance do outro ter depressão também chega a 80%. Então, se uma criança, uma pessoa, um adulto, tem depressão, o irmão gêmeo idêntico dele tem uma chance muito alta de ter depressão também, indicando que existe algum fator genético nessa história. No caso do gêmeo bivitelino, que é este aqui, quando um tem depressão, a chance do outro ter depressão também não passa de 20, 25%, que é a chance de qualquer um de nós um dia cair em depressão. Então, não tem a mesma genética. Isso não quer dizer que a depressão é apenas resultado dos genes que a gente tem. Houve um tempo, quando eu era professor de biologia, que a gente dizia que nós somos escravos dos genes. Isso não é verdade. Tá? Os genes, né, que a gente estuda tanto da genética como a expressão do DNA, na verdade, eles são escravos da nossa mente, do nosso espírito. Tá? Então, não basta ter a genética, é preciso que haja mais acima o espírito que comanda tudo isso aqui. Então, veja bem, se esse espírito aqui, ó, precisa, quando estiver no mundo encarnado, ter uma doença dessa natureza, ele vai apresentar uma genética para esse tipo de doença. Né? Esse aqui não tinha essa necessidade espiritual, não vai ter aquela genética, porque a espiritualidade não pode fugir das leis biológicas que são também divinas. Então imagine assim, ó, uma doença como um câncer de mama, tá? Que é de natureza genética, tem um gene para isso. Então, se o indivíduo precisa, na atual encarnação, passar por uma doença desse tipo, um câncer de mama, ele vai nascer numa família onde está presente o gene para câncer de mama para poder ter a probabilidade de ter aquela doença. Entende? Ele não pode ter aquela doença se não tiver nascido numa família que tem um gene para aquilo. Então a coisa é decidida antes dele nascer. Então o nosso corpo, incluindo a nossa genética, depende da nossa espiritualidade, depende da nossa alma. Ó. Hipóteses psicológicas, esse aqui é muito interessante. E aqui eu só lembro a questão do luto patológico. O luto patológico foi um termo criado pelo Freud, né, que diz assim, ó, depressão, o luto patológico, causada pela dificuldade de alguns indivíduos, não todos, para se adaptarem a uma situação de perda, que pode ser um ente querido ou alguma abstração, devido a uma predisposição patológica. Ele coloca uns vários senãozinhos. Repare aqui, ó. Situação de perda, imagina se perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu um filho, tá? É uma perda importante. E se ele for um indivíduo psicologicamente predisposto, frágil, ele pode entrar numa depressão profunda, que eles chamam, dependendo do tempo que dura isso, luto patológico. E o que ele quer dizer com abstração? Ó? Alguma abstração? É alguma perda que é como se fosse morreu um parente. Na enchente ele perdeu a casa, tudo, ó, ficou só um terreno esburacado. Quer dizer, uma perda brutal. É como se tivesse morrido alguém, é como se fosse um luto. Então, ele perdeu o emprego, que era o que garantia a sua subsistência, ele perdeu a eleição, onde ele botou todo o dinheiro dele, toda a energia dele e perdeu aquela eleição, entende? Então, isso é uma perda, semelhante a uma perda, a uma morte. E aí pode dar também um quadro de luto patológico. Isso é comum até. Agora vocês vão ver, depois das eleições, alguns vão entrar em depressão assim, porque tiveram só
um voto, só o dele, entende? Aí fica ruim, né? Aí fica bravo. Tá? Esse estado psíquico de luto dura em média 2 meses. É o que a gente entende e admite em medicina, o tempo que as pessoas levam para assimilar a perda e superarem pela resiliência aquela perda e pela fé continuarem tocando a vida, já que esse morreu, a missão dele terminou, eu ainda tenho mais compromissos aqui, continuo tocando, cabeça erguida. Alguns não conseguem superar. E aí a gente chama de luto patológico, quando ele se prolonga durante muito tempo, exige tratamento, senão ele pode acabar afundando. Então tem pessoas que depois que morre um, daí uns tempos se matam na intenção de encontrarem no mundo espiritual o amado perdido. Nunca, dificilmente vai encontrar, porque o fato dele ter terminado com a vida vai distanciar vibratorialmente ele da pessoa que morreu espontaneamente. Não vão se encontrar com facilidade. Talvez se encontrem anos e anos depois, né, pela luta da turma lá em cima ajudando ele. Quando eu passei por uma situação dessas, foi em Kardec que eu encontrei as maiores forças para superar o problema. Tem um texto do Kardec que é muito ilustrativo, falando sobre essa questão da dificuldade da superação. Dizia assim o Kardec, são nos momentos críticos que se conhecem os corações sólidos e os devotamentos verdadeiros. Tá? É então, veja bem, que as convicções profundas se distinguem das crenças superficiais ou simuladas, pois não há mérito algum em ter coragem nos tempos de paz. É no momento de crise que nós somos postos à prova. Agora eu quero ver se tu tem fé realmente. E aí que muitas pessoas que a gente até pensa, não, mas esse cara aqui vai conseguir superar com facilidade. Não supera, porque ele não tinha uma convicção profunda. Era uma coisa apenas para inglês ver, entende? Vai na igreja todos os domingos e comunga. Vai na casa espírita todas as terças-feiras e toma passe individual e água fluida. E vai lá no templo, lá ouvir o pastor, está tudo bem. Mas quando o mundo desaba na cabeça dele, ele perde o chão, perde a fé, não acredita mais em nada e se afunda. Então tudo aquilo foi apenas pro forma, foi uma ilusão, foi apenas uma coisa superficial. Né? É bem como Kardec disse, aquele que tem realmente fé e acredita na sobrevivência da alma e na possibilidade da gente reencontrar no mundo espiritual os amados perdidos aqui, então ele não se entrega, vai continuar a sua missão, porque esse é o nosso compromisso. Nós não viemos aqui por nada, nós viemos aqui por um compromisso sério, que nós assumimos com nós mesmos. Então, por que eu vou acabar com a minha vida? Por que eu vou me matar? Né? Porque o outro morreu. Não, o outro não morreu, o outro voltou para casa. Eu ainda não consegui meu tempo para voltar para casa. Tá? A questão da agressividade e culpa, né, leva também os indivíduos à depressão. As hipóteses socioculturais, os acontecimentos do dia a dia, o rush, o corre-corre dessa vida, leva pessoas sensíveis a fazerem depressões. Pode ser fatores desencadeantes naquele que não estava deprimido, e pode ser um fator agravante naquele que já estava deprimido. Então os conflitos, as guerras, os conflitos todos que a gente vive no dia a dia, pode agravar a situação dos que são predispostos à depressão. A vida urbana, onde há um risco em cada esquina, uma possibilidade de ser assaltado, a gente não pode sair na rua, tem que estar se espiando, então esse medo também leva as pessoas a se deprimirem. Tá? A luta pela sobrevivência, as violências, os perigos, as desigualdades sociais são fatores ambientais que podem favorecer o desencadear da depressão.
O desemprego, aquilo que eu falei para vocês, é como se fosse uma morte, um luto, né, patológico, né, já que o emprego é a âncora que mantém o equilíbrio. As pressões sociais, as expectativas nossas, as exigências nossas e dos outros, e aqui é uma coisa muito interessante, adolescentes, jovens que se formam na faculdade e não conseguem emprego, e os pais dizem, mas vem cá, guri, tu já está formado há 3 anos, não vai trabalhar, tem que fazer alguma coisa, e o cara não consegue serviço, tá, tenta, mas não consegue. Então essa exigência, essa cobrança, se ele não está bem centrado e equilibrado, ele afunda. E aí ele pode afundar em depressão, e aí vem o risco sempre pronto do suicídio. As cobranças dos outros e as cobranças, às vezes, dele mesmo. Meu Deus, eu estou formado há tanto tempo, não consigo emprego, eu sou um inútil, tá? Um incompetente. E aí ele se desvaloriza e vai afundando. Os desajustes profissionais, né? Você tem que trabalhar demais para poder subir na vida, para poder pagar suas contas, né? O ideal é que a gente conseguisse um equilíbrio entre o exagero no trabalho e a vida do Garfield, tá? O ideal seria o equilíbrio. E que o nosso trabalho fosse sempre vocacionado. Quando o nosso trabalho é a nossa vocação, ele não nos cansa, ele não nos judia, não nos debilita, não nos afunda, não nos entristece. E aqui eu quero lembrar vocês, uma situação muito ligada ao meu trabalho. Você sabe que os profissionais liberais que mais se matam são médicos, em todas as carreiras profissionais, tá? E dentre os médicos são os cirurgiões e os anestesistas, os dois que mais se matam, provavelmente pelo excesso de estresse, de tensão, de compromisso, de exigência do tipo de trabalho que eles fazem. Tá? Então aqui eu digo que todas as profissões, para serem bem desempenhadas, com sucesso, sem sofrimento, a gente tem que nascer para ser. Tá? E aqui na área da saúde, medicina, enfermagem e tal, que trabalha diretamente com aquilo que todo mundo evita, dor, sofrimento, doença, morte, todo mundo pula longe disso. E nós entramos de cara nisso, desde que entramos na faculdade. Então, se ele não nasceu para isso, isso pode gerar nele um conflito. E aí pode se matar. Às vezes o cara vai para a medicina porque o pai é médico, porque o avô é médico, porque o tio é médico, então ele vai também, né? E aí ele vai fazer uma profissão extremamente exigente, como essa aqui, e pode se desequilibrar e acaba se matando. Vocês conhecem situações aqui na nossa cidade assim, né? Em que a exigência leva o indivíduo a se suicidar. Tá? Só para terminar, lembrando que nós somos isso aqui. Nós somos um espírito ocupando um corpo. E entre o espírito, que é absolutamente imaterial, e o corpo, que é absolutamente material, existe um elemento intermediário que é material também, porém quintessenciado, que faz a ponte entre esses dois. De tal forma que tudo aquilo que nós temos a nível de corpo está impresso também a nível de espírito. Nada se manifesta aqui que não tenha a causa aqui em cima. É sempre assim. Isso vale para depressão, isso vale para tuberculose, isso vale para tudo que é doença. Entende? A fragilidade que leva o indivíduo a apresentar no corpo determinada patologia não começou aqui, começou ali, começou a nível do espírito. Não que está escrito lá tuberculose, mas está escrito lá uma fragilidade pulmonar. E essa fragilidade vai desencadear um dia uma doença de pulmão. Pode ser uma tuberculose, pode ser uma bronquite, pode ser uma asma, pode ser um troço qualquer, já que esse é o ponto frágil dele. Bem como dizia o Bach, Edward Bach, criador do sistema floral, todas as doenças são consequências dos nossos defeitos da alma. Aqui começa, todas.
Então, a partir do defeito na alma, o medo, a preocupação, a saudade, os ciúmes, a inveja, o preconceito, a mágoa, o ódio, o rancor, e aí vários erros nós temos, se desestabiliza os campos de energia do perispírito, que fragilizam determinados setores do nosso corpo, que se tornam vulneráveis à ação de um fator de agressão qualquer. Por exemplo, a preocupação a nível de espírito, porque a preocupação é um sentimento que está na mente do espírito, não no cérebro. A preocupação desequilibra o sistema energético do nosso perispírito, que se reflete sobre o nosso estômago, fragilizando energeticamente aquele órgão. E esse estômago fragilizado pela preocupação, se torna alvo do suco gástrico normal, do pobre do Helicobacter pylori, de uma cachaçada que ele tomou lá na esquina, e aí o estômago adoece. Aí ele faz uma gastrite, faz uma úlcera, faz o quê, tal, sangramento céu. Aí entende? A coisa começou lá em cima. Se esse estômago fosse energeticamente forte, tá, ele não adoeceria por conta do Helicobacter, nem por conta de uma bebida forte. Tá? A nossa herança biológica é consequência da nossa herança espiritual. Como eu dizia, tudo começa ali, certo? E nós somos herdeiros de nós mesmos, tá? Aqui está a herança que nós colhemos daquilo que está na nossa alma. Tudo começa lá. E é por isso que a gente valoriza tanto o estudo e a prática da espiritualidade, porque lá está a essência da nossa vida, lá está a causa básica da nossa doença e é por lá que toda a cura tem que começar. Por isso nós estimulamos tanto os pacientes que desenvolvam a espiritualidade, a fé, a oração como um instrumento auxiliar do médico na recuperação da saúde do paciente enfermo. Tá? Para não me estender mais, eu suplico que o Pai Celestial ilumine a todos os irmãos suicidas e que eles possam rapidamente serem esclarecidos e facilmente e rapidamente voltem a esse mundo material para cumprir a missão que eles erroneamente interromperam e que tenham forças para superar todas as dificuldades que certamente encontrarão nessa nova oportunidade que receberem. Tá? Que a paz permaneça sempre entre nós. Agradeço ao nosso irmão, doutor Adair, pelo convite, né, por ter aceitado o nosso convite. E gostaria de fazer mais um pedido para o senhor, se podia fazer uma irradiação para todos. Daquelas que nós fizemos outra vez? Daquelas maravilhosas. Pode, faço sim, com prazer. Muito obrigada. Tá? Tu senta ali então. Então, a irmã pede que eu faça, como já fizemos outros dias aqui nesta casa, aquilo que a gente faz todas as reuniões da AME, Associação Médica Espírita de Santa Maria, a qual nós pertencemos, né? E no fim da nossa reunião, aproveitando o equilíbrio energético da reunião, fazer uma irradiação de cura, pondo em prática aquilo que foi orientação do próprio Jesus, quando disse: vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer igual ou muito mais. Ele já estava prevendo ali a capacidade curadora que cada um de nós temos, porque é o nosso pensamento, o pensamento das pessoas é uma poderosa força capaz de gerar doença ou saúde. Saibam usar esta força em vosso benefício e em benefício dos outros. Então, vocês me acompanhem. Coloque as mãos assim próximas uma da outra e mentalizem a nossa energia curadora fluindo do chakra da palma das nossas mãos e se organizando entre as nossas mãos como uma bola energética quente,
entre as vossas mãos. Suplicamos a ajuda e a permissão do Divino Mestre Jesus e do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe durante esse nosso trabalho de irradiação de cura. Firme o pensamento na energia que se irradia da palma das mãos e se acumula entre as mãos de vocês como uma esfera luminosa, altamente energética. Sinto o calor irradiando da mão. E agora eu quero que vocês mentalizem uma pessoa, um amigo, um enfermo que precisa da ajuda nossa. Pensem fortemente nele e o perispírito dele vai se irradiar até aqui e ficar localizado na frente de vocês. Então, o pensamento firme no nosso paciente, arrastem ele até aqui. O pensamento firme na energia que vocês têm acumulado entre as mãos, liberada pelo chakra da palma das mãos. E agora, vocês entreguem essa energia para o paciente que vocês têm aqui na frente. Sinto a energia fluindo de vocês e entrando no perispírito dele. E agora essa energia que aumenta o brilho e a energia do perispírito do nosso paciente será conduzida pelas mãos habilidosas do Dr. Bezerra de Menezes aos órgãos enfermos do nosso paciente, desobstruindo vasos, combatendo infecções, destruindo células tumorais, restabelecendo o equilíbrio das células, dos tecidos e dos órgãos enfermos do nosso paciente. Mantenham a energia irradiando e entrando no perispírito do paciente e se irradiando por todo o seu corpo, sendo manipulada pela equipe médica espiritual que nos ampara e nos acompanha nessa hora. Suplicamos, Mestre Jesus, que nosso paciente possa receber a graça da recuperação em função do seu e do nosso merecimento. E ao encerrar a nossa irradiação, eu agradeço ao Mestre Jesus pela permissão que nos foi dada, agradeço ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe pelo amparo, pela inspiração, pelo apoio que nos deu nessa hora. E suplicamos que as luzes da suprema inteligência do universo, nosso Pai Celestial, se derrame sobre todos nós nessa hora, repondo as nossas energias doadas, de tal forma que possamos sair daqui agora muito melhor do que quando chegamos. E que a paz permaneça sempre entre nós. Agradecida, obrigada. Então tá. Gostaria também de dar um recado para vocês. Ali fora nós temos livros que vocês podem adquirir